O que aconteceu na classificação do GP da Austrália de 2014? Ou, se você preferir, 2026. Pois é, a gente tá de volta a 2014. As Mercedes estão muito melhores. Muito melhores. Esconderam o jogo até o último minuto pra daí no Q3 soltar tudo que eles tinham pra realmente mostrar que o carro da Mercedes, pelo menos que a gente sabe, é disparado o melhor da temporada de 2026. Né? A gente ainda tem que ver a questão de corrida, a gente vai ter as Ferraris largando perto, vamos ver como vai ser a questão das largadas das Ferraris na prática, né? Porque a Ferrari mostrou tudo, foi com essa marra toda até o final e no final não deu certo também. A gente ainda tem que esperar, mas ao que tudo indica, as Mercedes estão muito, e eu digo muito, na frente do resto do pelotão. E a gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje, sobre tudo que aconteceu, sobre toda a classificação a partir de agora. Começando pelo Q1, a gente teve agora 6 pilotos caindo, a estreia dos 6 pilotos caindo no Q1, com 3 fazendo tempo e 3 não conseguindo. O primeiro deles foi o Fernando Alonso, com o tempo de 1:21.969, seguido do Sérgio Pérez, Valtteri Bottas e os 3 pilotos que não fizeram tempo, que tá aí no gráfico diferente, porque a Fórmula 1 não colocou nem no site os 3 que não fizeram tempo, Max Verstappen, Carlos Sainz e Lance Stroll. Ok, a gente tem muitas coisas pra falar nesse Q1. A gente pode estar falando de talvez um dos Q1s mais destacados de talento da história da Fórmula 1, possivelmente, né? Deve ter tido algum aí que eu com certeza tô me esquecendo, mas esse é um Q1 aqui que caiu muita gente de nome, de peso, por conta de diversos motivos que fossem, a maioria não necessariamente culpa dos próprios pilotos. Vamos começar aqui do fundo, né? O Lance Stroll aí nem tentou fazer a volta dele, só fizeram a volta ali com o carro do Alonso, acho que pra tentar provar que o carro era rápido, né? Se um dos carros passa de 107%, você consegue usar o argumento pro outro carro de que ele é capaz de passar, né, e tal, então tá aí, o Lance Stroll nem saiu pra fazer as voltas dele. O próximo foi o Carlos Sainz, 21º, e claramente uma situação difícil pra Williams. Tem o comentário do selo aqui, a Williams teve a capacidade de em todas as sessões um dos carros não completar. Isso diz muito do que vai ser a temporada. E o Sainz ele não completa o TL3, ele tem problemas no TL3, abandona e a Williams não consegue resolver. E agora ele vai largar de 21º lugar. Claramente não é o começo de temporada que a Williams esperava, baseado no investimento todo que teve. O álbum mostrou que o carro pelo menos não tá péssimo, não tá bom. Definitivamente está longe de estar bom, mas não está péssimo. Conseguiu botar lá no Q2, uma 15ª colocação. Beleza, melhor do que nada, mas o carro claramente está longe das expectativas da Williams. Toda sessão teve problema em pelo menos um carro da Williams até agora. Acho que é inevitável que tenha alguma coisa na corrida também. Eles trouxeram algumas atualizações para a Austrália e isso tornou o carro mais pesado. O pessoal da Williams já comentou que o carro não tá ruim. Eles não acreditam que o carro esteja ruim, mas o carro só tá pesado. Eles tinham conseguido reduzir o peso para a apresentação, para os testes do Bahrein e tudo, mas as atualizações que eles trouxeram aumentou o peso de novo. Então a Williams precisa resolver esse problema. Novamente, ao que tudo indica e ao que eles falam, o carro não está ruim, mas a questão do peso vai atrapalhar e eles têm que vão passar essa primeira metade da temporada descobrindo como tirar o peso. E tem alguns problemas internos no carro, evidentemente também, como o que fez o Sainz abandonar, nem fez a classificação 21º. Mas agora a gente tem que falar do 20º colocado, Max Verstappen, em 20º lugar. Vai largar do que seria a antiga última colocação do grid da Fórmula 1, depois de bater no Q1 sem conseguir fazer nenhum tempo. Eu lembro que eu fiquei meio incrédulo quando eu tava vendo de madrugada, antes de entender o que tava acontecendo. Não foi culpa do Max o acidente, ele perdeu a traseira, ele teve algum problema, a traseira travou lá e fez o carro rodar e ir embora pro muro. E, inclusive, ele não soltou o volante durante a batida, e até sai balançando as mãos e tudo. Temos que ver, não parece que tenha sido nada grave, não parece que é algo que vai comprometer a corrida dele, ele provavelmente vai largar ainda normal. E Max largando no fundo do grid costuma ser uma corrida interessante, ainda assim. Mas, surpreendente, bizarro, a gente tem até um comentário aqui, né, a maldição do segundo carro da Red Bull é real, o problema é que inverteram o Max e o Hadjar de cockpit. O Hadjar foi lá durante a madrugada e trocou os carros de lugar, o Hadjar pegou o primeiro carro e o Max tá com o segundo, o carro que dá problema, que roda, que tudo acontece. Claramente a maldição do segundo carro ainda existe, só que o Hadjar trocou o carro durante a madrugada pra ninguém perceber, durante a madrugada da Austrália pelo menos. Cara, é bizarro a gente estar falando de Max Verstappen em 20º. Nem vou aprofundar muito, porque não foi culpa dele, não foi um grande problema. Nem tem uma grande estatística pra trazer, porque ele caiu no Brasil no Q1 também, sabe? Então, tipo, nossa, faz 6 anos que ele não caiu. Não, porque ele caiu no Q1, então a estatística também tá bem recente pra trazer um número surpreendente nesse sentido. Mas
não deixa de ser surpreendente um Max Verstappen largando da 20ª colocação, pelo menos, geralmente, isso garante uma boa corrida. Seguindo os eliminados, a gente teve Valtteri Bottas em 19º, Sérgio Pérez em 18º e o Fernando Alonso em 17º. Eu vou comentar as duas Cadillacs aqui no bloco. Claramente, tempos nada competitivos, mas totalmente dentro do esperado da Cadillac, né? O Bottas e o Pérez ficaram 1 segundo do Alonso, praticamente. Né? O Pérez até conseguiu abaixar ali, mas o Bottas ficou 1 segundo do Alonso. Porque a verdade é que as Cadillacs, elas estão entrando nessa temporada para completar o grid. Isso é o que a gente discutiu, isso é o que a gente já tinha falado aqui. Tinha algumas pessoas que ainda falavam, não, a Cadillac não pode se contentar com isso, a Cadillac vem chegar com algo a mais, vem chegar com algo a mais. Cara, entrar com uma equipe... Eu vou repetir isso aqui, eu acho que você já deve estar falando, a gente tá... Puta, o Fred vai falar essa merda de novo. Mas eu vou falar de novo. Entrar com uma equipe do zero é um trabalho muito complicado, a Fórmula 1 é muito complexa, hoje em dia é muito difícil. O primeiro ano deles é fazer o carro completar as voltas. Eu tava falando 56, mas a Austrália é 58. Se a Cadillac, nessa madrugada, completar 58 voltas, acabou. É sucesso, é feriado. Pelo menos na sede da Cadillac é feriado. Esse primeiro ano é um ano de aprendizado, é um ano de adaptar, de entender, e aí pegar esses processos e ir evoluindo, conseguir nos próximos anos se aproximar das equipes, até eventualmente você ter um carro competitivo. Então a Cadillac tá dentro da expectativa aqui. O Fernando Alonso, que foi uma grande surpresa, pra falar a verdade, né? Porque o Fernando Alonso conseguiu botar esse carro em 17º, não era algo que alguém tava esperando. Tá certo que a gente teve 2 carros que, se tivessem feito tempo, a Williams e a Red Bull do Verstappen, provavelmente teriam terminado na frente do Alonso, provavelmente. Mas já mostra que pelo menos não é tão ruim quanto a Cadillac. O carro é rápido, o carro é bom, se a gente resolver essa merda desse motor, o carro parece que é bom. Era aquela dúvida que eu tava trazendo, né? Se o carro se mostrasse uma merda, desiste da temporada. Mostraram que o carro pode ser bom, o carro pode ser capaz. Eles só precisam resolver essa merda do motor aí, toda. Esse motor aí parece uma britadeira, eles precisam resolver isso. Se conseguir ajustar, o carro mostrou que tem um potencial para fazer alguma coisa na temporada. Mas até agora cai no Q1. Partindo pro Q2, mais 6 eliminados, e a gente teve Nico Hülkenberg com o tempo de 1:20.303, seguido de Oliver Bearman, Esteban Ocon, Pierre Gasly, Alexander Albon e Franco Colapinto fechando o Q2. Bom, começamos aqui com o Q2. O Colapinto larga da 16ª colocação. Ele claramente teve algum problema na segunda volta, que eu não consegui pelo menos encontrar algum motivo, porque ele conseguiu fazer um tempo pior do que o tempo dele no Q1. Então alguma coisa aconteceu na volta dele, ele deve ter cometido algum erro, alguma coisa aconteceu ali, porque ele claramente não consegue aprimorar, ele faz uma volta pior que a volta dele. Tinha sido no Q1, mas tá ali no Q2, larga da 16ª colocação. Em 15º lugar a gente vai ter o Alex Albon, que assim, tá fazendo o que pode com essa Williams, né? A gente sabe que o carro do Williams não começou da melhor maneira, já tinha perdido lá os testes em Barcelona, ainda se tinha uma expectativa de que poderia melhorar. O Williams trouxe ainda uma propaganda de que o carro não tá ruim, não é um carro ruim, não é um carro péssimo, só que ainda precisa ajeitar algumas coisas, e essas algumas coisas envolvem, querendo ou não, o peso do carro, que tá muito acima da média. De tudo isso, considerando todos esses fatores, ainda conseguiu colocar numa posição decente ali, 15º lugar, considerando, sei lá, questões de abandono, questões do caos da corrida, GP da Austrália, primeira corrida de um novo regulamento. A gente pode sim ter um caos envolvendo ali que ajude e beneficie o Williams. No 15º lugar não te impede de sonhar de zona de pontuação, mas não é um carro favorito para isso. Subindo, a gente teve o Pierre Gasly em 14º lugar. A Alpine claramente está presa ali no meio do pelotão, não vai dar esse salto de qualidade que muitas pessoas estavam projetando, inclusive eu, né? Eu projetei bastante esse salto de qualidade da Alpine, que poderia ser a melhor equipe do meio de pelotão, e nessa classificação a gente teve 2 equipes que não necessariamente estavam nesse bolo, mas que surpreenderam bastante, pelo menos aqui na Austrália, e não foi a Alpine e nem a Haas, que eram as equipes que pareciam ser as melhores do meio de pelotão, mas o Gasly, de novo, consegue fazer o que dá, né? Consegue classificar bem, uma 14ª colocação ali não é um resultado de todo ruim. Todo mundo que chega no Q2 aqui, tá no 15º lugar pra frente, vamos dizer, tem ainda uma boa expectativa de sonhar com pontos, principalmente considerando o caos que pode ser a corrida, pensando em abandonos, etc. E a largada, primeira corrida de novo regulamento, sempre traz complicações a mais. Então,
não é uma posição de todo ruim, podia ser melhor, podia ser um 13º e um 12º lugar que Oliver Bearman e Esteban Ocon conseguiram, com o Bearman conseguindo se classificar na frente por quase nada de tempo, 0.008 segundos na frente do Esteban Ocon, mas já começa o ano na frente do companheiro de equipe mais uma vez, né? Um piloto que em resultados, em pontuação, pelo menos ano passado, terminou na frente do Ocon, e o Ocon esse ano precisa se provar, tá aí, pra mim é um piloto que começa esse ano com a maior corda no pescoço de todas, pensando principalmente na questão de que o Ariel Komatsu também já falou publicamente que não gostou do ano dele de 2025, esperava mais, e agora em 2026 vai colocar essa expectativa pra cima dele. Então se ele for consistentemente derrotado pelo Bearman, o Ocon pode realmente sofrer as consequências da crueldade deste esporte, que é perder a vaga, mas assim, não, né, tô falando desse jeito, mas não foi de todo mal, foi próximo ali. O Bearman é um bom piloto, mostrou isso pra gente no ano passado, então estar próximo ali do Bearman não é ruim, tem que ver como ele vai se resolver na corrida, porque nas classificações ele até ia bem. Vamos ver, quer dizer, ele ia mal nas classificações, no final do ano que ele começou a ir bem nas classificações, mas a gente tem que ver na corrida, que era principalmente onde ele estava deixando a desejar para a Haas. E depois, em 11º lugar, o Nico Hülkenberg colocando a Audi na 11ª colocação, e obviamente o Gabriel passa pro Q3, ficando em 10º lugar, a gente fala disso quando for pro bloco do Q3, mas uma boa classificação do Nico, mostrando ali que esta Audi não tá tão abaixo assim do meio de pelotão. Tinha uma certa expectativa, especialmente por problemas de confiabilidade que a Audi mostrou, e a própria Audi era pé no chão. A própria Audi era muito pé no chão em relação às expectativas, falando, galera, ó, a gente não sabe se a gente vai estar nesse bolo do meio de pelotão, sabe? A gente acha que vai ser uma equipe de Q2, a gente acha que vai ser uma equipe de ficar ali e tentar pegar um pontinho corrida. Outra pode ser ainda, sabe? É uma corrida, a gente tá pegando a amostra da análise aqui, é uma corrida. Pode ser que na próxima etapa, já no Japão, a Audi caia um pouco de performance, não tem como saber. Pode ser que essa seja uma pista que beneficie qualidades da Audi. Não tem como a gente afirmar isso, o que a gente pode afirmar é o que a gente tá vendo. E o que nós estamos vendo é que a Audi se mostrou ser um bom carro de meio de pelotão. Um carro que pode, até o momento, até uma classificação na temporada de 2026, ter a qualidade suficiente para brigar consistentemente por pontos, talvez até melhor do que a Sauber fazia. O maior inimigo da Audi ainda vai ser o seu próprio motor, primeiro ano fazendo, talvez possa sofrer com questões de confiabilidade ainda, não duvido que esse pode ser o inimigo da Audi durante a temporada de 2026, mas já mostra um grande resultado, com o Nico ali quase passando pro Q3 junto com o Gabriel, e o Gabriel passando pro Q3, inclusive disso que nós vamos falar agora. O nosso top 10 para a corrida deste domingo, 1 da manhã, na madrugada de sábado para domingo, será corrida no horário de Brasília, sempre importante ressaltar, terá Gabriel Bortoleto largando da 10ª posição, sem conseguir fazer um tempo no Q3, a gente já fala sobre isso. O Arvid Lindblad em 9º, Liam Lawson em 8º, Lewis Hamilton em 7º, Lando Norris em 6º, Oscar Piastri abrindo o top 5, Charles Leclerc em 4º, Isaac Hadjar em 3º, Kimi Antonelli em 2º e a pole position de George Russell com um impressionante 1:18.518, uma baita vantagem de mais de 7 décimos para pole position. Vamos lá, um passo de cada vez, não vamos nos colocar antes da gente falar sobre isso que está acontecendo no topo, vamos falar obviamente do Gabriel, que se colocou no Q3 na primeira classificação do ano, o primeiro piloto da história da Audi a pegar um Q3. Estará para sempre registrado como Gabriel Bortoleto. Eu vou trazer um comentário, Chronotrap TV, Gabi pegando o Q3 na Austrália, mostra o quanto ele ainda é bom nos qualis. Ano passado ele já tinha mostrado isso, conseguindo bater o Hülkenberg pau a pau ali em questão de classificação, ficaram empatados em classificação, no quesito de classificação, e o Hülkenberg é um piloto que só tinha perdido para 2 companheiros de equipe em toda a longa carreira dele na Fórmula 1, que foi no ano de estreia dele, e depois pro Daniel Ricciardo, se eu não me engano. O resto ele venceu todos, porque o Hülkenberg sempre foi um bom piloto de classificação. E o Gabriel Bortoleto, no ano de estreia, empata com ele e já começa 2026 se classificando na frente, indo para um Q3. Um ponto é que o Gabriel, acho que deixa evidente qual é a maior qualidade dele. Ele é um baita de um classificador. O Gabriel é um baita de um classificador. Ele ainda tem os seus problemas que ele precisa corrigir, claro, assim como todos os pilotos que começaram no ano passado, para mim todos eles têm problemas que ainda precisam ser corrigidos e evoluídos ao longo de 2026.
né? Eu acho que o que talvez seja mais próximo dessa qualidade de estar mais próximo de um piloto completo de todos, ainda seja o Hadjar, eu ainda colocaria essas fichas nele. Não que eu acho que o Hadjar vai ser melhor que o Bortoleto no futuro, porque particularmente eu acho que o Bortoleto tem um teto muito maior pra crescer do que o Hadjar, até agora pelo que ele mostrou. Só que em classificação, o Gabriel é um monstro. O Gabriel é um monstro em classificação. E sobre a questão dele não ter feito tempo no Q3, pra você que não viu a classificação, a gente tem aqui o comentário até do Mesra73, carro do Bortoleto depois de chegar no Q3, eu estou cansado, chefe, porque o Gabriel chega, faz um baita tempo no Q3 e o carro morre na entrada dos boxes. Então o Gabriel realmente tirou tudo que o carro tinha, extraiu toda a qualidade que o carro tinha. O Verstappen, nossa, eu ia falar o Verstappen, mas não ia falar o Gabriel. O Gabriel conseguiu extrair toda a qualidade do carro, tirou tudo, tirou tanto do carro que o carro até morreu na entrada dos boxes depois. Mas ele falou lá que foi uma questão, uma falha, infelizmente não tinha o que fazer, mas conseguiu se classificar no Q3. Poderia sonhar com uma posição melhor, claro, mas já tá bom, já vai largar do Q3, já dá pra tentar sonhar com uma boa corrida nesse domingo. Mas subindo aqui o grid, a gente tem em nono lugar o Arvid Lindblad, em oitavo o Liam Lawson, e tem um comentário aqui do João Matheus: não esperava nem um pouco ver o Lindblad indo tão bem na primeira classificação da vida dele na Fórmula 1. Foi uma grande classificação, o Lindblad realmente se mostrou um baita de um piloto. E assim, teve gente que veio nos comentários falando: ali o Fred ficou falando que ele não ia dar certo, quis zicar que nem o Berman. Não é a mesma coisa do Berman, gente, pelo amor de Deus. O Berman realmente calou a minha boca, porque eu falava que o Berman... eu não achava o Berman tudo isso. E ele foi lá e se mostrou ser muito mais do que tudo isso. O Berman calou a minha boca, eu estava errado sobre ele. Mas o Lindblad, eu nunca falei que ele era um mau piloto. Eu só falei que ele ainda não tinha mostrado tudo isso pra chegar na Fórmula 1. Ele realmente não tinha. Se você olhava a carreira dele de base, ele não tinha mostrado tudo isso. Mas eu sempre ressaltava, ele pode sim mostrar, ele pode calar a minha boca nesse sentido e mostrar ser um bom piloto. Ele pode sim mostrar ser um bom piloto. Porque a Red Bull acreditava muito nele. E provavelmente tinha um motivo. Uma coisa que eu sempre defendi foi essa questão. A Red Bull acreditava muito nele. E eu não acho que a Red Bull acreditava sem motivo. É que ele ainda não tinha mostrado pro mundo esse motivo que justificava a Red Bull acreditar tanto nele. E agora ele mostrou. Baita classificação, baita sessão. O Lindblad começa muito bem a sua carreira na Fórmula 1. Ficando ali pau a pau com o Liam Lawson. Os tempos não foram tão próximos assim no Q3, mas durante boa parte do Q3 parecia que ele poderia bater o Lawson. Ele não faz uma boa volta no Q3, né? Tem os seus problemas também, mas consegue ainda assim chegar no Q3 na sua primeira classificação na Fórmula 1, num carro da Racing Bulls, que parece estar muito bom. A gente tem um comentário do Ícaro Pancho, né? Racing Bulls sempre aparece com dois carros ali no Q3 do nada. Cara, a história da Racing Bulls no começo da temporada, o carro deles é muito bom. Todo ano é isso. Presta atenção, eu juro pra vocês. Pega as classificações do começo de todas as temporadas dos últimos anos. A Racing Bulls sempre começa bem. E daí vai decaindo ao longo do ano. Ano passado, lá a gente tinha Hadjar e Tsunoda indo pro Q3. Depois, antes, a gente tinha ele sempre indo lá bem no começo do ano e o carro ia morrendo ao longo da temporada. Todo ano isso acontecia. Tanto que em 2024, eu lembro que as primeiras 7 corridas tinha uma estatística lá de que o Tsunoda era o piloto mais consistente do grid. Porque toda corrida ele classificava 10º, 11º, 10º, 11º, 10º, 11º. Era sempre ali, porque o carro da Racing Bulls é bom no começo da temporada. Depois ele desaba, ele desanda. É sempre assim, presta atenção. Depois, em 7º lugar, a gente tem o Lewis Hamilton. E, assim, eu vou já adiantar, né, o 4º lugar do Charles Leclerc pra puxar o comentário do Dlax. Nunca mais deposito minhas esperanças na Ferrari. É um aprendizado, é o processo, assim. Se você começou a assistir Fórmula 1 recentemente, é Dlax. É o processo de torcer pra Ferrari. Você chega, né, começa, carrinhos correndo ali em círculo, gosto, vamos ver, vamos começar a acompanhar esse esporte, gosto disso. Olha que legal, tem a Ferrari, é uma marca, é uma marca famosa, é a Ferrari, né? Você começa a olhar, a equipe mais velha do grid, equipe com mais títulos, que legal, cara, e a Ferrari, né? A Ferrari tem um molho, vou torcer pra eles. Passa 5 corridas, nunca mais deposito minhas esperanças na Ferrari. É o processo que todo torcedor da Ferrari passa. Você começa assistindo uma temporada e você vai comprando, não, beleza, esse ano tá mal, mas ano que vem vai. Daí você assiste, você percebe que não vai, daí você começa a olhar o histórico e você percebe que todo ano parece que vai e não vai. A Ferrari, cara, porque a Ferrari fez um trabalho de ilusão perfeito em 2026, sabe? Fez um trabalho de ilusão tá de parabéns. Como uma boa macarronada, a Ferrari fez um baita trabalho de ilusão esse ano aqui, cara. Que isso, velho.
Os caras chegaram lá, não, olha o teste de pré-temporada, botamos a asa maluca que gira 200 milhões de... Olha a nossa asa aqui girando, nossa asa Beyblade aqui girando, olha essa maluquice, olha a nossa largada. Tem a largada ainda, né? Assim, não vamos usar a largada porque a gente não viu a largada ainda. Vai que as largadas da Ferrari ainda estão esse jato e Leclerc e Hamilton saem liderando amanhã na curva 1. Vamos, quem sabe? Mas olha a nossa super largada aqui. Não, olha a gente fazendo Q1 de pneu médio. A gente confia tanto no nosso ritmo que a gente tá fazendo Q1 de pneu médio. Olha como a gente é bom. Chega aí, fica em 7º e 4º lugares. A Ferrari ali, tudo bem, não é ruim. Obviamente a Ferrari não tá péssima, a Ferrari tá no bolo da frente. É que a Mercedes tá num bolo muito superior. Obviamente a Ferrari não tá tão mal assim, mas eles venderam um pacote de ilusões mesmo. Depois a gente teve as duas McLarens, 5º e 6º lugares. Não foi uma má classificação, necessariamente. O Lando Norris não tava nada confortável, ele não gostou, ele falou até depois que não gostou, que achou que os carros estão ruins e tal. Ele deixou a opinião dele bem clara sobre a questão dos carros. Mas as McLarens, assim, não tão ruins, tá no mesmo bolo ali da Ferrari, sabe? McLaren e Ferrari tá no mesmo bolo, tá na mesma equação ali, brigando pelo P2 dos construtores, claramente. Apesar de que, sim, você ainda tem uma Red Bull ali em 3º lugar, que também tá nessa discussão e que surpreendeu bastante. Então, tá no mesmo bolo ali as 3 equipes brigando ali. E uma das expectativas da pré-temporada que realmente estavam corretas é de que o top 4 tá muito na frente do resto. Isso é evidente. As equipes do top 4 ainda são muito melhores, você pode pegar pelos tempos aqui. O primeiro fora dos top 4 é o próprio Liam Lawson com 1.19.994 e daí o Lewis Hamilton com 1.19.478. Então a gente tá falando de quase 5 décimos de diferença pro primeiro fora do top 4 pro próximo top 4. Então a gente vai ter nessas primeiras corridas uma Mercedes numa Fórmula 1 dela própria e Ferrari, McLaren e Red Bull se matando pela última vaga no pódio. Terceiro lugar, Isack Hadjar. Uau. Eu acho que o comentário é uau. Realmente, o Laurent Mekies está conseguindo resolver o problema do segundo piloto da Red Bull. Novo regulamento, novo jeito de pilotar o carro. E o carro é bom. O carro da Red Bull é realmente bom. Né? Tinha-se toda essa preocupação, putz, primeiro ano fazendo motor, mas também roubaram todos os engenheiros da Honda. Tinha que fazer um motor bom mesmo. Ficava com esse papinho, não, nosso primeiro ano fazendo motor, corta lá pra fábrica, todos os engenheiros da Honda, que já trabalham com motor Fórmula 1 há 30 anos. Os caras vendendo esse papinho pra gente aí, de que não, nosso primeiro ano fazendo motor, nunca fizemos motor, a gente não sabe se vai dar bom. E só os engenheiros da Honda lá trabalhando na fábrica da Red Bull. Todos os engenheiros da Honda lá, você entra lá na fábrica da Honda, é a maior comunidade japonesa fora do Japão, deve ser lá a fábrica da Honda hoje, a fábrica da Honda não, a fábrica da Red Bull em Milton Keynes hoje, a maior comunidade japonesa fora do Japão. Cara, eles pegaram todos os engenheiros da Honda, conseguiram desenvolver um bom motor, o carro, a Red Bull sempre soube fazer carro, isso é evidente, né, questão de carro. Claro que tinha muita mão do Adrian Newey, e sem ele poderia ter as suas dificuldades, mas ainda assim provaram que a equipe conseguiu absorver todos esses anos de conhecimento, todos esses anos de ensinamentos do Adrian Newey e tem ainda um processo bem construído lá dentro da equipe para continuar produzindo um carro bom. E o Isack Hadjar surpreende muito. O Isack Hadjar surpreende muito com esse P3, tá? Porque assim, você podia até esperar uma boa classificação e eu esperava isso. Eu falei que eu achava que o Hadjar poderia ter uma boa temporada por todos esses fatores, mas eu não esperava um P3. Eu não esperava um P3 do Hadjar. Uma grande classificação. O Hadjar realmente pode ser o primeiro aí, segundo piloto da Red Bull em muitos anos, que é consistente o suficiente para entregar bons resultados. Muito possivelmente vai ser o melhor piloto da Red Bull na corrida nesse domingo. Pela boa posição de largada e por todo o cenário ali que parece que a Red Bull tá com um bom carro, claro, mas que ele larga muito bem. E é um piloto, como a gente já viu no ano passado, muito bom também. Se ele conseguir um pódio na estreia dele na Red Bull, ia ser bem curioso. E ainda mais, é muito bizarro ainda lembrar que ele quase nem foi pra Fórmula 1. E agora, o top 2, evidentemente, Andrea Kimi Antonelli e o George Russell na pole position, né? A gente tem o comentário do Nico. Já pode considerar o Russell campeão ou ainda tá cedo? Eu vou dizer que tá cedo, porque, de novo, depois do GP do Canadá, a gente vai ter o banimento do truque do motor Mercedes, que claramente está dando uma vantagem pra Mercedes, né? Eu acho que é bem evidente aqui. Alguém tem alguma dúvida? Né? Eu comecei a me questionar depois dos treinos. Putz, será que a Mercedes tem tudo isso mesmo? Tinha gente nos comentários falando, acho que vocês estavam superestimando a Mercedes, hein? E eu comecei a questionar, caralho, será que realmente não tinha tudo isso? Mas meu mano John Noble
a presença onisciente da Fórmula 1 que traz todos os breakings lá do The Race pra gente. A entidade presente nas paredes da Fórmula 1 chamada John Noble do The Race sempre esteve certo. Sempre esteve certo de que o motor Mercedes e o carro da Mercedes estão muito na frente. Quando o truque for banido, pode ser que a Mercedes ainda esteja na frente, mas obviamente não vai ser tanto, porque a Mercedes está muito na frente. Muito na frente. Eu nem boto tanto o Antonelli como meio de comparação, porque o Antonelli teve problemas, então ele não estava necessariamente com o carro ideal para fazer a classificação. E mesmo assim ele pegou P2. E o Russell botou quase 8 décimos lá, mais de 7 décimos, botou quase 8. A Mercedes está muito na frente. E essas 6 primeiras corridas, 4 possivelmente, se a gente não tiver as corridas do Oriente Médio. E eu não duvido que a Fórmula 1 cancele as corridas do Oriente Médio por conta de tudo que está acontecendo, evidentemente, né? Os bombardeios que aconteceram, infelizmente, no Irã e as respostas todas ali no Oriente Médio. Eu já falei, né, em short sobre essa situação. Minha única preocupação com tudo isso é a corrida de Fórmula 1 que se foda, é que todas as pessoas, todos os civis lá fiquem bem, que isso acabe logo, para que as pessoas que não tem nada a ver com isso parem de pagar com as próprias vidas. Essa é a mensagem mais importante, querendo ou não, no final das contas, e as corridas devem ser canceladas. E isso afeta a Fórmula 1, tem que comentar, querendo ou não. Então, se essas corridas forem canceladas, o que aparenta ser o caminho tomado pela Fórmula 1, se a situação não desescalar, e a gente tá muito em cima ainda, caso isso aconteça, são menos 2 corridas de domínio do motor Mercedes. Então, considerando esse cenário, eu acho que não. Mesmo com as 6 corridas, claro, você considerando 6 corridas ali que a Mercedes destrua, vença tudo nessas primeiras 6 corridas, eles vão abrir uma vantagem muito grande e vão ser os francos favoritos no campeonato de construtores. Mas o de pilotos ainda pode estar aberto. A gente já viu, né, 2023, a gente viu 2024, a gente viu 2025, que grandes vantagens podem ser alcançadas. Claro que se for o Verstappen com a grande vantagem, não dá pra alcançar. 2024 foi prova disso. Mas muitas vezes uma equipe que começa dominante no começo da temporada e não mantém isso pro resto, que é o que aparentemente vai acontecer pós-banimento do truque do motor Mercedes, a gente ainda pode ter um campeonato. Então vamos esperar. Eu não vou afirmar que ele é campeão, mas eu já afirmo que o Russell vai ganhar ali as próximas 6 corridas, se tiver 6 corridas, se não 4. Mas aí tá o que aconteceu na classificação do GP da Austrália de 2014. Eu quero, como sempre, saber a sua opinião. Não esquece de deixar lá nos comentários se você gostou, não gostou, concorda, discorda, o que você tem a dizer. Eu sempre quero saber. Não esquece de escrever a sua opinião aí nos comentários. Lembrando aqui também que se você gostou do vídeo e quiser ajudar o clube da F1, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, porque ajuda muito a poder continuar produzindo todos esses vídeos aqui para vocês. A corrida vai ser 1 da manhã, na madrugada deste sábado para domingo, no horário de Brasília. E lembrando que eu vou estar em live no canal Que Pode É Esse, junto com o Fernando e com o Kevin, e a gente vai estar comentando e debatendo a corrida toda. Então, não deixa de colar lá no Que Pode É Esse. No mais, quero deixar um abraço para você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.